Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos nesse comecinho de noite de sexta-feira, comecinho de fim de semana, né? Sexta-feira à noite, tudo pode mudar, sábado à noite também, quem sabe tudo pode mudar amanhã entre Flamengo e Fluminense. O Fla-Flu vai decidir um finalista para a decisão do campeonato carioca. O Fluminense tem que tirar 3 gols de diferença, tem que vencer por 3 de diferença e não adianta ganhar de 3-1. Tem que ganhar de 3-0, de 4-1 ou 5-2. 3 de diferença, tarefa dificílima que tem o Fluminense e com muitos desfalques. O Fluminense confirmou agora sim, oficialmente, a notícia que trouxemos antes, agora é oficial, mais 2 desfalques importantes para o técnico Fernando Diniz. Aliás, por falar em Diniz, o que será que ele está aprontando? Quais as invenções para esse Fla-Flu decisivo, hein? Vem comigo. E você já está inscrito aqui no meu novo canal, canal Ilan FC, com 1 mês de vida, estamos aí a algumas, centenas de inscritos para chegar aos 20 mil, com 19 mil e tantos inscritos. Nesse momento que estou gravando, pode ser que quando você esteja vendo, já tenhamos chegado aos 20 mil. Então se inscreve, não custa nada, vem aqui me dar uma força no meu novo trabalho, no meu novo projeto, se inscreve no canal e deixa o like, que é sempre fundamental, é sempre muito importante, não custa nada. Inscrição e like é só clicar aí embaixo e é de graça, é 0800. Galera, vamos lá. Fluminense acaba de confirmar, na hora que estou falando aqui com vocês, há poucos minutos o Fluminense confirmou para a imprensa, para os jornalistas, em nota oficial, os problemas de lesões com Paulo Henrique Ganso e Germancano, que eu trouxe para vocês hoje pela manhã, sobre as lesões, sobre os tratamentos a que ambos estavam sendo submetidos, trouxe aqui em primeira mão para vocês, logo cedinho hoje. Informação oficial, está aqui na minha mão, vou ler aqui a informação enviada aos jornalistas da assessoria de imprensa do Fluminense. O jogador Paulo Henrique Ganso deixou o campo na última partida, como a gente sabe, no começo do segundo tempo, com dores na panturrilha da perna direita. O meia que iniciou o tratamento na apresentação está entregue à transição para voltar a treinar. Então, Paulo Henrique Ganso entregue a transição para voltar a treinar, confirmando aquela informação de que ele não treinou uma vez sequer durante a semana. E aí, prossegue a nota oficial. O atacante Germancano sofreu uma entorse no joelho direito no último jogo e está em tratamento no CT Carlos Castilho. Reafirmo, fim da nota oficial do Fluminense, eu reafirmo a notícia que trouxe aqui mais cedo, o Cano também não foi a campo em nenhum momento durante toda a semana e agora a nota oficial confirma que ele teve uma entorse no joelho. E eu me lembro bem do lance, ele chegou a cair, né, no gramado, acho que foi mais ou menos no começo do jogo, no primeiro Fla-Flu, ele parecia ter tido alguma coisa mais ou menos grave ali naquele primeiro momento, poderia ter torcido o joelho de fato, mas continuou no jogo. E aí nos faz imaginar por que o Germancano continuou no jogo, porque se ele teve uma entorse no joelho, quem já teve entorse no joelho sabe como é que dói, como é que é uma coisa incômoda, né? É difícil de você performar, fazer um jogo de futebol ou de qualquer outro esporte, onde você esteja jogando, praticando uma atividade esportiva. Por que o Germancano ficou até o fim do jogo com essa entorse no joelho no primeiro Fla-Flu? Talvez isso ajude a explicar o fato de a gente praticamente não ter visto o Cano jogando naquele jogo, né? O Cano vem mal nessa temporada realmente, mas especialmente nesse primeiro Fla-Flu, ele praticamente não foi notado, ele praticamente não apareceu em nenhum momento da partida. Pois é, então os dois realmente não treinaram durante a semana e acho que essa nota do Fluminense é bastante conclusiva, é óbvia, né, que encerra a polêmica ou sequer alguma dúvida de que eles não serão sequer relacionados para esse jogo de amanhã. Então, Ganso e Cano agora oficialmente fora do jogo contra o Flamengo. Pois é, aí a gente fica aqui pensando, o que vai inventar o Diniz, que já gosta de uma invenção, que já curte criar alguma coisa diferente, e eu não tenho nada contra a criatividade, contra ousadias, né? Acho até, e já disse aqui durante a semana, não vou mudar de opinião, acho que era necessário o Diniz criar um fato novo para esse jogo e não vir com a mesma escalação. Com a mesma escalação ele já não vai vir, né? Inclusive porque o Thiago Santos está suspenso, não vai poder ser zagueiro, não vai poder estar no jogo, e o André está voltando, e o André vai voltar. A questão é onde vai voltar o André. A questão é que tipo de criação, que tipo de fato novo vai criar o Diniz. E aí a gente entende que tem limite.
para a chamada criatividade, né, para não invadir o terreno da loucura ou da invenção exagerada, como gosta ou como tem gostado de fazer nosso querido professor Fernando Diniz. Vou trazer para vocês uma informação em relação à possível ou provável escalação de amanhã, a informação trazida pelo André Luiz, do Sentimento Tricolor, do canal Sentimento Tricolor, em que ele fala da escalação que o Diniz utilizou hoje no treinamento, no último treinamento, na última atividade, pronto para o jogo de amanhã, para o Fla-Flu. Vou botar na tela, então, a informação do André. Olha só. Fábio Goleiro, ok. Até aí, tudo bem, né? Aí começa a invenção do professor Pardal, aliás, do professor Diniz. Marquinhos na lateral direita. Aquele Marquinhos que é atacante, né? Que é canhoto, que estava na seleção sub-23. O Diniz pretende escalar esse jogador, segundo o André Luiz, do Sentimento Tricolor, na lateral direita. Marquinhos, tá? O atacante vai ser lateral. Manuel, zagueiro. Manuel, portanto, assumindo o lugar do Thiago Santos. E André na zaga. O Diniz vai recuar o André para ser zagueiro, segundo esse último treinamento de hoje no CT Carlos Castilho. Marcelo como lateral esquerdo, ok. Martinelli, Lima e Renato Augusto, portanto, Lima substituindo o Ganso. Arias, John Kennedy no lugar do Cano, que não pode jogar porque está machucado, e Keno. Portanto, vou repetir e repassar a escalação. Fábio, Marquinhos, atacante jogando na lateral, Manuel, André e Marcelo, Martinelli, Renato Augusto, que será o segundo homem, a princípio será o segundo volante, Renato Augusto de volante, gente, e Lima, com a função, em tese, do Paulo Henrique Ganso, Arias, John Kennedy e Cano. Pois é, né, galera? E aí, hein? E aí? Vamos lá. E aí? Tem limite, né? Inventar tem limite. E é aquilo. Mas o Marquinhos é horroroso na lateral direita? Não sei. Mas é a mesma coisa que você me perguntar, mas o Fábio é horrível como centroavante? O goleiro Fábio é horrível como centroavante? Também não sei. Eu sei que ele é goleiro. Acho improvável que ele seja um ótimo centroavante. Eu acho improvável que o Marquinhos, que já atuou como lateral no São Paulo, mas uma ou duas vezes apenas, acho improvável que o Marquinhos seja melhor lateral do que atacante. A questão é, por que ou com qual necessidade o Diniz coloca jogador fora de posição e assim, dessa forma, tão estapafúrdia, né? Não é você pegar um volante e ele ter uma função também de armar, também de encostar mais nos jogadores de ataque, como vai fazer mais ou menos o Renato Augusto, né? Talvez uma função híbrida entre volante e meio armador. Não é você pegar um zagueiro e ele fazer, às vezes, de ala, ou talvez encostar em alguns momentos do jogo, encostar mais para o lado do campo e fazer o papel de um lateral, ou de um lateral que acaba se tornando zagueiro, ou mesmo de um volante que possa se tornar zagueiro eventualmente. E aí, por que eu estou falando eventualmente? Porque eu pergunto a vocês o seguinte, qual é a necessidade de começar o jogo contra o Flamengo com o André na zaga? Qual é a necessidade de expor o Fluminense dessa forma a um time tão forte como é o Flamengo? O Diniz já fez isso de uma forma bem sucedida, de botar o André na zaga em algumas partidas, geralmente no segundo tempo. E, em geral, quando ele tem uma necessidade extrema de vencer o jogo, e já estamos ali com 15 do segundo tempo, ou ele faz isso no intervalo, quando o Fluminense tem uma extrema necessidade de ganhar o jogo, e quando se entende que o adversário não vai atacar o Fluminense, quase nada. Perdeu o interesse em atacar. Aí até se entende. Quando é um adversário fraco, ou quando é um adversário que está entrincheirado lá atrás e que vai tentar apenas esporadicamente ou raramente investidas ao ataque. Vocês acham que o Flamengo vai ficar entrincheirado lá atrás? Vocês acham que o Flamengo não vai atacar com 5, 6, 7 jogadores? Com esse meio campo aí com Pulgar, com De La Cruz, com Arrascaeta, com Luiz Araújo, com Cebolinha, com Pedro. Só esses 6 aí que eu citei. Imagina esses 6 indo para cima da defesa do Fluminense, com o Manuel apenas de marcador, com o André, que é um bom marcador, mas não é zagueiro, e com os 2 laterais, Marcelo, que não consegue marcar, que deve ser titular, e esse Marquinhos, que eu não sei como funciona de marcador. Ele é atacante, vai jogar de lateral direito, será que sabe bem executar a função? Não vou nem falar de apoio ao ataque, mas de marcação. Será que o Marquinhos é bom marcador? Gente, resumo da ópera, soa muito inventivo, né, gente? É muita invenção, sem necessidade. O Fluminense tem um grupo hoje grande de jogadores, contratou um monte de gente,
tem jogador para zaga, tem o David Braz, que ainda está no clube, o Marlon está machucado, mas tem o Antônio Carlos, que foi contratado. Para que o Fluminense está improvisando? Para que o Diniz vai improvisar o André na zaga? Repito, o André é excelente jogador, é um ótimo volante na saída de bola, na marcação, mas não é zagueiro. Isso é para situação de emergência. Se uma bola for cruzada alta, o André vai conseguir cabecear, ele vai ter mais impulsão do que um atacante do Flamengo? Ele, no mano a mano, dentro da área, é um jogador com a mesma capacidade física e capacidade de marcação e de desarme de um zagueiro especialista, como Felipe Melo, né, que eu não citei aqui, mas pode ser até titular. Felipe Melo é dúvida, não sei se ficará na reserva, ou se realmente está com um problema físico que o impeça de estar em campo nesse jogo. Mas, enfim, vocês acham que o André tem essa mesma capacidade de marcação, capacidade defensiva, né, que é tão especialidade dos zagueiros? Ele tem essa mesma capacidade que tem o David Braz, que tem o Felipe Melo, que tem o Antônio Carlos? Se ele é melhor do que esses caras todos, quem é que justifica a contratação ou as contratações que o Fluminense tem feito? Né? Para que o Antônio Carlos veio se ele não pode ser titular nesse jogo? Não consigo entender. Realmente não entendo a necessidade de botar o André ali. Numa eventualidade no segundo tempo, ok. Né? Até se entende, de acordo com o contexto da partida, mas não para começar. Assim como na lateral direita, se o Marquinhos for titular e o Guga ficar na reserva, para que o Guga foi comprado no ano passado por 9 milhões de reais? Guga custou 9 milhões de reais por 50% dele. E o Marquinhos, atacante de 20 anos, que mal jogou até agora no Fluminense, é melhor do que o Guga? Então tem alguma coisa errada com a contratação do Guga, no mínimo. Mas enfim, gente, vamos torcer para dar certo, né? Vamos torcer para dar certo. Fato é que o Diniz está botando todas as fichas, todos os cacifes que ele tem nessa invenção, se ele de fato confirmar essa escalação, e é óbvio que quando você arrisca tão alto, quando você faz algo que parece tão arriscado mesmo, e tão pouco recomendável para tanta gente, é claro que ele está trazendo a responsabilidade toda para ele. Se ganhar, se classificar, é gênio. Se vencer sem classificar, mas fizer um bom jogo, ganhar de 1-0 ou 2-0 com essa escalação, a gente vai ter que dizer aqui, quase classificou, mas não foi mal a escalação. Ele acertou. Agora, amigo, se não der certo, se perder de novo, se chegar ao 13º clássico sem vitória, se perder do Flamengo de novo, se tomar uma surra, ou mesmo que não tome, mas se nem vencer o jogo, com essa escalação estranhíssima, né, e ousada em excesso, ele está chamando para ele toda a responsabilidade e as óbvias críticas que ele vai ouvir depois da partida. Concorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo, deixa também o like e se inscreve no canal. Vai, um abraço, valeu!